Inicialmente, quero saudar muito fraternalmente aos amados pastores titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia em Curitiba, pastor Luiz Pedroso e pastora Sandra Pedroso, bem assim ao pastor Gilson Bétega, dedicado colaborador no ministério desta grei. A nossa lição de hoje tem como título Neopentecostalismo, Tendências Teológicas Triunfalistas. Seu autor é o ilustre pastor Elton Batista de Melo, titular da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba e presidente da Junta de Educação e Publicações da Convenção das Igrejas Batistas Independentes e da Editora Batista da mesma denominação. O texto áureo está baseado no Evangelho de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz, abro aspas, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E a introdução desta lição começa com uma citação histórica, afirmando que uma das grandes conquistas da Reforma Protestante, entre outras, foi a valorização da fé, somente a fé. Outro dado histórico, nos anos da Idade Média, a Igreja Católica usou e abusou dos objetos místicos, das oferendas aos santos e da comercialização de indulgências. Vulgarizaram e exploraram a fé das pessoas, tirando proveito dos pecados humanos e criando uma sofisticada rede de levantamento de fundos a fim de justificar os credos de fé e, ao mesmo tempo, construir mosteiros, capelas e demais estruturas eclesiais da época. Martinho Lutero e outros reformadores lutaram contra um sistema religioso expoliante que desviava as pessoas da verdadeira e suficiente fé em Deus, em Cristo e em sua obra redentora. Com o passar dos anos, parece que entramos no túnel do tempo, revivendo situações antigas e passadas, agora com mais marketing, com maior poder de persuasão e pior, agora promovida por pastores, bispos e apóstolos ungidos, em que pesem alguns avanços no aumento da quantidade de pessoas que professam a fé cristã e até mesmo um maior entendimento da aplicação dos princípios bíblicos em especial. Quanto à batalha espiritual, a manifestação da cura e até mesmo a aplicação dos princípios da palavra para uma vida abundante aqui na terra, percebe-se que se o cristão não estiver bem fundamentado no que crê, e principalmente no poder da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, tende a reproduzir as velhas práticas místicas, agora revestidas de nova revelação ou nova unção. Vejam bem, tudo o que estamos afirmando aqui não são informações unilaterais, ou seja, criadas pelos evangélicos. São dados históricos. E a própria Igreja Católica Apostólica Romana tem essas informações. Diante deste quadro, a lição de hoje enfatiza a necessidade de viver a fé com intensidade, sem precisar usar qualquer outro elemento ou palavras imperativas. O Evangelho é simples, prático, perfeitamente atual e totalmente aplicável a qualquer situação da vida humana, desde que haja equilíbrio, santidade e sentido de missão. Para isso é preciso compreender o que é o neopentecostalismo, suas orientações e práticas, bem como no que isso difere daquilo que os pentecostais, os tradicionais e os irmãos da linha de santidade, carismáticos, creem. Vamos ao ponto número 1. A novidade, que não é nova. Os neopentecostais
formam um grupo distinto de cristãos que são marcados por 3 vertentes essenciais a saber. 1. Confissão positiva da palavra. 2. Cura divina. E 3. Prosperidade financeira. Eles têm sua origem na pregação que surge como oposição à pregação pentecostal clássica, onde a meta central era tão somente a busca da vida eterna, com ênfase no batismo do Espírito Santo e na manifestação dos dons. As igrejas pentecostais, principalmente aqui no Brasil, desde 1910, e algumas até hoje, enfatizam sempre a necessidade de o cristão olhar para a salvação como única saída, vivendo exclusivamente para esse objetivo. Assim, buscam tão somente viver a vida cristã como em uma bolha neste mundo maligno, mas tendo como prioridade apenas a vida eterna. Essa pregação criou uma geração de crentes fervorosos, desejosos da volta de Jesus, porém sem maiores ênfases na vida material, profissional e de relacionamento. Reforçava-se a ideia de que quanto mais se sofre na terra pela causa, maior o galardão no céu. Toda uma geração de jovens não conseguiu encontrar respostas nessas igrejas pentecostais. O resultado é a grande quantidade de filhos de cristãos nos presídios. Muitos sequer tiveram acesso a cursos superiores, pois até o estudo era visto como algo mundano. Em suma, havia manifestação de milagres, curas e bênçãos, mas o povo cristão continuava no substrato da sociedade econômica. Por volta de 1950, as mudanças começaram a acontecer com uma pregação mais prática, valorizando a busca de resultados mais imediatos. É a bênção. No entanto, para que isso fosse possível, era preciso mudar a forma de crer. Era preciso crer que Deus quer a nossa bênção também aqui na terra, agora e já. Era preciso crer que crente não fica doente, e se ficar é porque está em pecado. E era preciso crer que Deus nos deu poder e autoridade para falar e as coisas acontecerem. A origem dessa mudança remete a um grupo de teólogos norte-americanos que enfatizavam a praticidade da fé, a transferência de unção para os elementos e o resultado como prova de que Deus está aprovando a vida do cristão. Esse movimento resultou na organização das igrejas neopentecostais que conhecemos hoje. Embora se percebam os avanços na quantidade de crentes fiéis, assistimos o retorno do misticismo, da venda de bênçãos, o ressurgimento do sacrifício como moeda de troca com Deus, o homem sendo colocado como o centro de tudo e Deus e seus anjos apenas como servidores do homem. Além disso, reforçam-se os direitos do cristão em detrimento dos deveres, que era uma ênfase no movimento pentecostal. O segundo ponto trata das diferenças fundamentais entre os grupos cristãos. A igreja cristã é composta de vários grupos distintos. E cremos que o cristão precisa, de fato, conhecer e bem cada um deles. Ressalta-se que todos têm como base teológica a Bíblia, que para nós é a palavra de Deus. Entendemos, então, que o problema não está no texto bíblico, e sim na interpretação e aplicação que se faz dele. Para efeito de uma melhor compreensão, o redator desta lição propõe um quadro simples, porém não definitivo, sobre as principais vertentes analisadas sob os vários aspectos da vida secular cristã. Dada a extensão dessas informações comparativas, sugerimos que cada um procure ler o quadro descritivo que está na sua revista da Escola Bíblica Dominical, na página 65. Em que pese as diferenças entre as denominações,
é preciso reconhecer que Deus opera através de sua igreja sobre a face da terra, através da sua graça e misericórdia. Além disso, é bom observar que a igreja do Senhor está sendo continuamente transformada para atender às demandas do tempo presente. O terceiro item tem como tema vida cristã simples. O autor Pastor Elton conta sua experiência pessoal ao andar por alguns lugares dessa cidade e encontrar uma igreja com uma placa interessante. Abro aspas, Igreja do Evangelho Simples, fecho aspas. E ele lança um desafio aos alunos da Escola Bíblica Dominical a compreender melhor o que é realmente simples. Completa ele que, do ponto de vista de Deus, a vida cristã deve ser simples, mas nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de complicar o simples. Então, diante deste dilema, pode-se indicar algumas práticas de uma vida cristã simples. Para isso, é preciso que o crente compreenda algumas verdades fundamentais. Primeira, a salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus ao homem, por meio do sacrifício de Cristo. E esta obra está consumada, não havendo necessidade de mais nenhum outro meio para que sejamos salvos, senão a fé. Segundo, nossos pecados foram totalmente pagos na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, nosso Senhor, e não há mais nada que precisamos fazer para pagar ou recompensar por estes pecados. Terceiro, todos temos livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo, com a oportunidade de orar, ser ouvido por Deus e receber a sua resposta, não necessitando de qualquer tipo de intermediário humano, espiritual ou confessional. Quarto, a falha em compreender e obedecer aos princípios divinos causam no ser humano problemas emocionais, físicos e materiais que precisam de atitudes diante de Deus. Para a restauração da comunhão e uma vida cristã abundante, tais como a confissão de pecados, a liberação de perdão, a obediência à palavra e uma vida sem pré-julgamentos em relação ao outro. Quinto, a fé não necessita de elementos físicos para a sua manifestação. Sexto, quando tais elementos estão presentes na Bíblia, são recursos pedagógicos, jamais elementos santificadores ou que transferem poder ao praticante. Sétimo, a vida cristã na terra reserva bênçãos materiais e espirituais para todos os cristãos, mas de maneira nenhuma são sinais exteriores de aprovação divina do favor ou desfavor do Senhor em detrimento de um ou outro. Oitavo, a igreja do Senhor na terra é organismo de corpo de Cristo e, por isso, perfeita quando olhada por Deus. Mas, como organização humana, é composta de gente imperfeita, sujeita ao espírito humano. Ainda assim, a igreja é o instrumento pedagógico para a vida coletiva e de comunhão uns com os outros. Nono, os dons do Espírito Santo são para todos os crentes e sua finalidade é o serviço ao próximo, para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Décimo, é missão de cada cristão o anúncio das boas novas, com uso dos recursos da palavra e dos dons do Espírito, gerando transformação de vidas. 11º, o testemunho da vida integral, corpo, alma e espírito, fala mais alto que os discursos teológicos. 12º, o reino de Deus já está entre nós e se completará na vida eterna. Por isso não devemos viver nem como mendigos espirituais, nem como super-heróis. Conclusão disso tudo.
princípios são estabelecidos por Deus na sua palavra e nunca mudam. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais sábios nos tornamos. Salmo 111, verso 10. Inegavelmente, hoje temos muito mais recursos que os nossos antepassados dos primeiros séculos da era cristã. Por isso não podemos olhar para trás com qualquer sentimento de superioridade ou preconceito. Ao mesmo tempo, a quem mais é dado, mais será requerido. Lucas 12, versículos 42 a 48. Hoje temos acesso a muitas informações, recursos pedagógicos, instrumentos e formação. Ainda assim, Deus espera que sejamos simples e prudentes, evitando que qualquer ação, compromisso ou pensamento venha a imobilizar a nossa vida cristã. Através da sua graça e misericórdia, Deus está trabalhando com todos os seres humanos, usando redes humanas e laços de amor, Oséias 11:4, a fim de que todos possam ouvir a mensagem da salvação. Não se trata, portanto, de ter a melhor teologia ou a melhor prática, mas, sobretudo, de quem realmente ama a Deus em espírito e em verdade. Chegará o tempo em que todas as coisas ficarão claras, nuas e patentes diante do Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 14, versículo 11. Que Deus lhe abençoe com o estudo desta lição, enriquecendo o seu conhecimento sobre neopentecostalismo, suas tendências teológicas, triunfalistas, aliás, assunto importante e atual. Amém.